Olá, meus amigos. Estive pensando hoje, eu sou um eterno pensador, eu gosto de pensar. E muitas vezes o que pensa, a pessoa reage aos nossos pensamentos. Tem um adágio popular que diz assim, o coração pensa, quando o coração não pensa, o corpo padece. É errado esse adágio, porque na realidade o coração não pensa. O coração é apenas uma bomba injetora de sangue que leva energia ao cérebro e o cérebro ele faz todo o processamento de pensar ou dispensar. Então, toda análise moral é feita pelo nosso cérebro. Então, o coração não pensa, não tem esse poder de pensar. Mas no sentimento, a gente diz, eita, meu coração está doído. Não é que esteja doído, é que o cérebro deu um sinal de alerta e o coração começou a pulsar mais. Você conhece uma pessoa que você sentiu atraído? Então o coração, o cérebro ele começa a exigir mais energias para você processar aquilo que está acontecendo. Então é exigido mais do coração. É por isso que no momento de alegria o seu coração agita-se. No momento de tristeza também. Porque ele tem que mandar energia suficiente ao que o cérebro está exigindo. Então, muitas vezes o nosso cérebro ele processa determinados pensamentos e exige mais do coração, ou exige menos. Vai depender do seu raciocínio lógico. O que eu quero chegar a isso é que sentimentos, tanto da parte emocional, sentimental, ele reage mais como na parte sentimental, religioso, afetivo, seja lá qual for o tipo são vários tipos de sentimentos, né? Não vou mencionar porque eu não sou especialista nesse assunto, mas existe o sentimento religioso intenso, né? Que eu acredito que seja o sentimento mais forte que nós sentimos, porque a gente já nasce num ambiente religioso e esse ambiente exige de nós uma decisão ou uma definição que nos leva ao céu ou nos tira do céu. Então esse sentimento requer muita responsabilidade. A gente fica até um pouco apreensivo, né? Com medo de que esse sentimento possa ser ou para a perdição ou para a salvação. E geralmente nós andamos em caminhos diferentes. Todo mundo tem um grau de entendimento. Eu sou um cara que quando eu penso, eu raciocino e expresso. Até para chegar a uma conclusão, porque muitas vezes eu posso expressar uma coisa achando que estou certo, mas no conjunto de informações recebidas de retorno, eu vejo que não estou tão certo assim e posso até mudar de ideia. No início da igreja adventista, que eu passei 40 anos lá na igreja, eu cheguei à conclusão de que o povo era errado, mas a mensagem era certa. E eu passei um bom tempo fazendo esse raciocínio. Depois eu cheguei à conclusão, disse, poxa vida, se a igreja é certa e o povo é que está errado, é a igreja que dirige o povo ou é o povo que dirige a igreja? E a gente tira a conclusão que quem dirige a igreja são o povo, são as pessoas. E se está tendo alguma coisa errada, então não está no povo, está no esquema da igreja, no sistema doutrinal da igreja. Aí qual foi a conclusão que eu cheguei? Eu disse, sabe uma coisa? Eu vou investigar essas doutrinas, se realmente elas têm fundamento. E por
surpresa minha, ao investigar cada vez mais, eu ia percebendo que existia lacunas, brechas imensas na doutrina dessa igreja que era tida como pura, imaculada, a menina dos olhos de Deus. Eu fui percebendo que não era tão menina dos olhos de Deus, que tinha brechas enormes a serem preenchidas. Aí eu comecei a amadurecer a ideia de que não é o povo somente que está errado, não. O povo está errado porque está tendo uma origem doutrinária que está incentivando aquele erro, certo? Existem pessoas de vários tipos dentro da igreja, é como muita gente diz, existe o joio e existe o trigo. Agora, existem pessoas dessa qualidade em todas as repartições, no mundo, no comércio, no setor de trabalho, na escola. Existe o bom e o mal. Essa ideia de que na igreja existe joio e trigo me fez amadurecer e dizer, poxa vida, se existe joio e trigo dentro da igreja, qual é a diferença que existe do mundo lá fora, que não tem nenhum vínculo religioso? Tem joio e tem trigo também. Eu quero chegar a esse ponto. É que eu tive que amadurecer muito que o que influencia as pessoas não são as próprias pessoas em sua volta, mas é naquilo que elas creem. Na igreja adventista se incentivava a crença em Ellen White, mesmo que você dissesse que não acreditasse em Ellen White, mas se você estuda a lição da escola sabatina, vem os comentários em Ellen White. Qualquer texto bíblico para reforçar e ampliar aquele texto se menciona Ellen White. Então o problema não está nas pessoas que acreditam, está no ensinamento que força você crer naquilo. Com esse pensamento foi que eu fiz. Eu fui fechando essas arestas, essas brechas doutrinárias dentro da igreja, e eu comecei agora a focar no certo. E eu não poderia, eu cheguei à seguinte conclusão: eu posso estar lá e corrigindo essas arestas doutrinárias, mas é um engano terrível. Por quê? Porque no momento que você contraria a doutrina do sistema, você já começa a ser visto de maus olhos. Aí a única alternativa foi eu me afastar. Já que eu não podia comentar, não podia falar, não podia corrigir essa brecha da doutrina, porque isso é uma coisa estrutural do sistema, aí eu digo, em vez de eu estar criando problemas aqui, eu vou me afastar para a tranquilidade minha, porque eu não estava suportando mais a ver aquelas afirmações de Ellen White como sendo a luz menor que guia maior, uma coisa sem lógica. Aí eu me afastei. No momento que eu me afastei, veio as pessoas da igreja perguntar por que estava acontecendo, e eu falei. E essas pessoas também começaram a se afastar de mim. É tanto que eu me afastei da igreja e nunca fui lido ata, nunca foi lido ata do meu afastamento nem nada, porque eu fui saindo de fininho e já comecei a fazer meus vídeos de análise, já que eu não podia falar lá, eu falava no meu canal. E cheguei a e o pessoal foi chegando à conclusão, hoje ninguém me pergunta mais nada e sabe o meu posicionamento através das redes sociais. Só que o caminho não parou aí. Eu continuo ainda crescendo na graça e no conhecimento. Eu comecei a observar que as pessoas que saem do sistema religioso, pela manipulação, elas entram em outro sistema, do mesmo jeito de manipulação. Só que dessa forma, é um sistema mais retraído, mais afunilado, a coisa vai se filtrando. E o que acontece é que você sai de um puleiro e entra em outro.
que lhe impede de você crescer, fica lhe podando para você não crescer. Foi aí que eu comecei a investigar também o sistema, que eu saí e entrei no desigrejado, e que no meio desse desigrejado também existia essas correntes, essas bitolações também. Aí eu comecei a me desprender de então, aonde é que está o problema? Aonde é que está o problema? A Igreja Adventista tem um corpo doutrinário do sistema. Fora desse sistema adventista do sétimo dia, a gente entra no sistema de desegrejado, que ninguém tem vínculo com nenhuma igreja, mas existe uma norma de conduta exigida nesse fora da igreja que é muito mais confuso do que lá dentro do sistema adventista ou de qualquer outro sistema religioso. Porque nesse sistema eles dizem: eu estou liberto, eu estou na graça agora. Mas que graça? Que a mesma desunião continua. Se eu crer na imortalidade da alma, as pessoas que vieram de lá do sistema com a crença de que existe a mortalidade, vai continuar. Se o conceito que eu tinha de não comer carne de porco, eu não vou comer carne de porco, porque eu aprendi a não comer carne de porco. Você sai do sistema, mas com aquela mesma ideia. A carne de porco é um pecado. O torresmo é a porta do inferno para você comer. Então, gente, você saiu de um sistema, mas você trouxe resíduos do sistema religioso dentro de você, que você ou se liberta ou convive com esse mesmo esquema. Eu digo que tem alguma coisa errada. Diz a Escritura, diz assim: a gente deve crescer na graça e no conhecimento. Eu digo Escritura, quando eu falo Escritura Sagrada, eu estou falando porque é o livro praxe do sistema religioso cristão. Por isso é uma regra, foi o que eu conheci. Eu li várias vezes as Escrituras e esse conhecimento fez com que eu me baseasse em determinadas partes doutrinárias na doutrina bíblica. Mas eu digo, tem alguma coisa errada, gente. Como é que a doutrina bíblica, a palavra de Deus, o conceito que nós temos de que Deus fala através de sua palavra, e cria tanta confusão desse jeito, não tem um denominador comum, um conceito comum dentro dessa palavra chamada Escritura Sagrada. Não tem. O presbiteriano jura que ele é que está com a verdade, porque ele crê na predestinação. O adventista diz que ele é exclusivo, que todo mundo que quiser se salvar tem que vir para a igreja porque guarda o sábado, ou seja, guarda os mandamentos de Deus e tem um testemunho de Jesus, que é o espírito de profecia, ou seja, os escritos de Ellen White. Veja, do mesmo conceito de espírito de profecia tirado da Escritura, a igreja já formatou um espírito de profecia chamado de Ellen White. E quem for doido diga que eles estão errados. Eles morrem acreditando naquilo. E de onde foi que tirou esse conceito de espírito de profecia? Da Escritura. Vou fazer só uma comparação para vocês entenderem. Olha, o indivíduo ele é diabético. Como no meu caso, eu sou pré-diabético e tenho que me cuidar. Tomar metformina ali, tem um monte de remédio. Um monte de remédio que eu tenho que tomar todo dia para evitar aumentar o açúcar no sangue. O que é que a rede farmacêutica faz? Ela cria metformina para forçar o organismo produzir, diminuir o açúcar no sangue, filtrar o açúcar no sangue, abrir, para o pâncreas não ficar sobrecarregado. Muito bem, maravilha. Acontece que o problema não está no excesso de sangue em suas veias,
o excesso de açúcar em suas veias. O problema está exatamente na incapacidade do pâncreas consumir aquele açúcar todo, porque ele está com deficiência. Qual seria a metodologia, o diagnóstico verdadeiro da ciência médica? Era curar o pâncreas. Ia criar remédios para ele se restabelecer e produzir o açúcar necessário e consumir o açúcar necessário para o organismo, para não chegar a 200, a glicemia não chegar a 200 nem a 300, mas ele controlar o pâncreas no limite de 100 abaixo. Mas eles estão preocupados nisso, eles vão deixar de vender remédio, metformina, bibenclamida e outros mais, a insulina, né? E outros mais que enchem os cofres das farmácias. Então, por isso é que ele não se preocupa em curar o pâncreas. Ele procura em ajudar o pâncreas a tirar o excesso de açúcar. Aí o que acontece? A gente morre sendo pré-diabético e diabético. A mesma coisa acontece com relação ao cristianismo, é onde eu quero chegar. Você se preocupa com doutrina, se preocupa com tudo, mas isso não é o problema, porque cada um inventa a sua. O problema todo está exatamente do pâncreas, ou seja, na fonte que chama Escritura Sagrada, Palavra de Deus. Ali é que está o problema. Porque se é o mesmo texto produz tantas toxinas religiosas, é porque precisa ser vistoriado lá, a fonte, a produtora de todas as doutrinas e religiões. Aí o que é que eu estou fazendo ultimamente? Eu estou fazendo examinando as escrituras de uma forma inteligente, sabendo o que é certo e o que é errado dentro dela. Aí tem coisa errada, porque se é a palavra de Deus é infalível, é inerrante. Mas tem problemas. Por que tem problemas? Porque tem um monte de gente intoxicada por aí fora devido aos entendimentos que a Bíblia oferece. O adventista morre acreditando que o sábado é para ele. Já o evangélico já não aceita essa doutrina do sábado. Mas tem outras mais, imortalidade da alma, uma confusão tremenda. Tudo tirado da mesma escritura. O que é que eu entendi? É que nós devemos filtrar tudo. A Bíblia é o centro de todas as doutrinas. Toda intoxicação do sistema religioso geral é tirado da Escritura, porque ela dá respaldo para cada ponto doutrinário controverso. Ela é a origem. Para você matar a intoxicação religiosa, você tem que eliminar o quê? As toxinas existentes na origem. Para você que não sabe, mas a Escritura foi formatada por o clero romano. Constantino foi que pegou os livros que deveria formatar o Velho Testamento e parte do Novo Testamento e o Velho. Tem o livro de Maria, tem o livro de José, tem o livro de Tiago, outro Tiago, mas foi eliminando, tiraram o livro de Maria, tiraram o Apocalipse do pai de Jesus, de José, que tinha um Apocalipse também, um Apocalipse de Maria, também tinha, foi eliminando, eles botaram o que quiseram ali dentro daquela escritura. Daí veio uma doutrina que hoje nós temos, uma fonte de fé, que é a Escritura Sagrada. Mas, gente, vamos botar na nossa cabeça que aquilo não é a palavra de Deus. Foi o que eu compreendi até agora, porque se você... Pronto, Augusto Cury é um grande autor. Ele escreveu... não desista dos seus sonhos.
Todo mundo que vai ler aquele livro vai ser incentivado a não desistir de seus sonhos. Todo mundo por igual. Se 1000 pessoas lerem aquele livro, e o livro de Augusto Cury, para a gente não desistir dos nossos sonhos, tem que lutar pelos sonhos. Existe contradição? Não. Mas a Bíblia, chamada de sagrada, que não tem sagrada coisíssima nenhuma, a gente tira pela confusão religiosa que sai de dentro dela, ela não faz isso, ela não tem um direcionamento. Um texto aqui é multi de entendimento. Eu não estou massacrando a escritura, é porque é isso mesmo. Eles tentam modificar e encontram respaldo. Lembra-te do dia do Sábado para santificar. Não está escrito? Está escrito. Ah, mas passou. Ah, mas está escrito. Ou seja, o homem ele é imortal. Deus é eterno, os seus filhos também são eternos. Tem respaldo. Poxa vida, essa Bíblia, em vez de estar educando, ela está criando arestas, brechas intermináveis. E enquanto a gente acreditar nisso, vai viver numa vida de confusão. Todo mundo acreditando na paz, na paz, na paz. Quem é que não quer paz? Todo mundo. Jesus mesmo disse, a minha paz vos dou. Que paz? Que ele disse que aquele que não deixa pai, mãe, aquele que não odiar seu pai, sua mãe, não deixar eles e não me seguir, não é digno de mim. E aí? Que paz? E outras vezes ele disse assim, eu não vim trazer paz, eu vim trazer espada. Pai contra filho, filho contra pai. Para aí. A pessoa tem que raciocinar e saber que esses escritores que escreveram sobre Jesus e sobre Deus estavam completamente equivocados. Eles dizem uma coisa e descontradizem. E sem contar no Velho Testamento, que está cheio de contradições, cheio de contradições. Eu estava fazendo uma pesquisa no Google, você também pode fazer, que tem mais de 100 contradições bíblicas. Diz uma coisa aqui, diz ali. Mas eu vou citar só um. Aquela parte, até hoje nenhum teólogo conseguiu explicar sobre o arrependimento de Deus. E se arrepender de Deus de ter criado a população por causa do pecado. É como se Deus não fosse consciente, não tivesse consciência e fez e depois se arrependeu. Aí eu digo, não, mas não era bem assim, não é bem um arrependimento. E o que é? A gente tem que entender como está escrito. Eu estou sendo um herege? Não, gente, eu estou raciocinando. É meu raciocínio lógico. Eu vou emendando uma coisa com outra. A gente não pode pensar na Bíblia, tem que deixar que ela pense por nós? Não, a gente vai ficar doidinho. Como uma nação, o mundo inteiro está doido. Porque cada um crê de uma forma diferente. Cada um entende como ele quer. O que é que eu acho hoje? O resumo é que eu creio na Escritura Sagrada como histórico e cultural, mas não como espiritual, porque ela não dita nada. Quando Moisés desceu do Monte Sinai com os 10 mandamentos, dentro dos mandamentos dizia o quê? Não matarás. Mas o que foi que ele fez? Além dele quebrar os 10 mandamentos, Deus, que tinha dito que não matarás, matou 3.000 pessoas, simplesmente porque estavam brincando o carnaval. E aí? Aquele mesmo Deus que disse, ama o teu inimigo, ora pelos que vos perseguem, era o mesmo Deus que dizia, quando for lá, mata criança de colo, velho, tudo. Será que eu estou doido e não estou percebendo essa incoerência entre a própria Escritura? Tu vai entendendo? A Bíblia diz, não ireis, né?
Jesus ele faz uma ampliação dos mandamentos, isso segundo o autor do livro. Eu não acredito nisso, não. Eu acredito em Jesus e acredito em Deus, mas aquilo que está escrito, não. Ele disse que devíamos amar os nossos inimigos e orar pelos que nos perseguem. Certo? Maravilha. Agora, Deus muda? Porque antes não, o inimigo era olho por olho, dente por dente. Aí alguns teólogos dizem, não, mas Jesus agora é diferente, ele mudou. Ele simplificou o mandamento. Agora eu chego perto de você e digo, será que ele simplificou o mandamento? Será? Conversa. No Antigo Testamento, matar era só se realizasse o ato. O indivíduo matou. Então ele tinha que pagar com a morte. No Novo Testamento, Jesus complicou mais. Ele disse, aquele que pensar ou no seu coração, aquele que chamar imundo, ele já matou. E ele é réu de morte. No Velho Testamento, o mandamento dizia assim, não adulterarás. Jesus amenizou, será? Vou chegar mais perto de você. Será que foi amenizado? No antigamente, adultério era só se pegasse no ato. Então a pessoa era apedrejada. E no Velho Testamento e no Novo Testamento, o que é que acontece? No Novo Testamento, se você olhar para uma mulher com intenção impura no seu coração, já adulterou. Complicou? Complicou não. O código penal do mandamento adulterarás, ele passou por um pente fino e disse, agora se você pensar, seu miserável, você já adulterou. Gente, vamos analisar que esse livro não foi escrito sob inspiração, não. Ele é um livro histórico-cultural. Tem coisas importantes? Tem muita coisa importante. Eu não vou dizer que não tem, não. Tem muita coisa importante. Mas a escritura é como uma espinha de peixe. Você tira a carne e a espinha você joga fora. Tem muitas coisas interessantes. Só que a gente tem que desvincular ela de uma espiritualidade infalível. E colocar ela no lugar de histórico. Tem muita coisa importante. Amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Maravilha. Aquele que quer seguir a mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz em si. Maravilha. Agora que existem contradições humanas escritas ali, porque foi escrito por humanos. Por isso que eu não acredito em 100%. Eu acredito na parte que transcende o céu, que leva ao céu. Mas aquela que é dita, não tem lógica. E muitas coisinhas mais que a gente vai vendo, e a graça de Deus vai mostrando que nós estamos equivocados, que o cristianismo está equivocado, que esse livro não é regra de fé coisíssima nenhuma. Porque se fosse regra de fé, todo mundo tinha a união, todo mundo acreditava, todo mundo tinha o mesmo pensamento, e não tem. Cada um pensa como quer. Tirado da própria escritura. O erro não está na escritura, o erro está na pessoa que interpretou. Meu irmão, que conversa é essa? Como eu falei antes, o livro de Augusto Cury, se você ler, nunca desista dos seus sonhos, você vai ler, 1000 pessoas vão ler a mesma coisa, mas essa escritura é muito complexa e muito confusa. Por isso, meus queridos, o que eu quero deixar com vocês, não é que eu sou ateu, não sou ateísta, não sou deísta, não. Eu apenas estou crescendo na graça e no conhecimento. Se um dia eu ver que estou errado, eu me retrato. Mas até o momento, eu gostaria que você me desse o contraditório. Eu ficaria muito feliz. Porque é bem pensado essa posição que eu estou tomando.
Eu não acredito na Escritura como palavra de Deus. Eu acredito sim na Escritura como um compêndio histórico e que tem verdades, como qualquer outro livro tem, mas não é infalível. Que Deus abra no nosso entendimento. Mas eu estou feliz com o entendimento que eu estou tendo. Muito feliz mesmo. Abraço.